Saudações, bem-vindo ao Fatos e Análise, o programa que diariamente olha para questões candentes do país e também do mundo. Hoje queremos olhar para a ébola, que afeta os países do Corno de África, Uganda e mais para a África Central, a República Democrática do Congo. Vivem, portanto, dias de alerta por conta desta situação, mas também é uma situação que nos coloca todos como continente, digo, em alerta, porque, na verdade, o ébola já foi decretado como emergência de saúde de interesse internacional, a 17 de maio último, pela Organização Mundial de Saúde, OMS, sendo que as autoridades sanitárias do país, Moçambique, têm estado também atentas e sempre a partilhar com os moçambicanos o atual cenário, a atual situação de Moçambique. Hoje queremos olhar para a nossa prontidão como país, a capacidade de resposta em caso de surto desta doença. Queremos compreender um pouco mais sobre o ébola, sendo que dois convidados estão conosco em estúdio. Gil Nhangave, do Ministério da Saúde, bem-vindo, e também Carmen Bruno, do Instituto Nacional de Saúde, INS. Vamos, antes de começarmos a conversa de hoje, olharmos para a conferência de imprensa desta semana mesmo, que foi organizada pelo Ministério da Saúde, mais para partilhar os últimos dados e dizer que Moçambique tem estado a reforçar a vigilância sanitária face a esta situação toda. Vamos acompanhar a peça de reportagem, depois voltamos para mais aprofundamento da matéria. Desde 15 de maio último, a África Central passa dias tenebrosos devido à eclosão da ébola. A República Democrática do Congo e Uganda registram um cumulativo de 505 casos e 80 óbitos. Dos casos confirmados nos dois países, não há moçambicanos entre as vítimas. Cá no país, o setor da saúde está em alerta. Moçambique tem condições instaladas para o diagnóstico e confirmação tanto de surto de ébola ao nível do Instituto Nacional de Saúde, e há prontidão criada, portanto, para que possa-se fazer a detecção imediata destas situações. Obviamente que há ações que estão em curso no país de prontidão de resposta à eventual ocorrência, portanto, de surto por esta doença. Dentre elas é o reforço da nossa vigilância epidemiológica para a detecção rápida do caso, sobretudo nas províncias de Cabo Delgado e Niassa, que têm maior risco por causa da proximidade, portanto, da República Democrática do Congo, através da Tanzânia, e há um fluxo, portanto, de cidadãos ao nível das fronteiras destas províncias que pode aumentar este risco. Contudo, continua também a haver um processo de treinamento das equipes rápidas de resposta e também de colheita de amostra para maximizar, portanto, a confirmação do diagnóstico, e também foi já elaborado um plano de resposta rápido à ocorrência de algum caso no país. A ébola é contagiosa a partir do contacto com animais selvagens contaminados pelo vírus transmissor e também por vias respiratórias no convívio com pessoas vivendo com a doença. É igualmente possível contrair a doença tocando em algumas superfícies por onde sobrevoa o vírus da ébola. Além da questão da ébola, esta segunda-feira o MISAU trouxe dados sobre o sarampo, problema que ainda ameaça a saúde pública no centro e norte do país. Houve um registro cumulativo de cerca de 1.462 casos, com 2 óbitos e uma taxa de letalidade de 0,1%. Neste momento, apenas a província de Nampula é que tem cerca de 8 distritos com casos ativos, portanto, e que há um esforço que está a ser feito para o controle, portanto, desta situação. Outros dados apresentados têm a ver com a cólera. A doença matou 80 pessoas em 9 mil casos confirmados desde o ano passado no país, que corresponde a uma taxa de letalidade de 0,2% do que é esperado, cerca de 1%. Obviamente que estes casos estão distribuídos pelas províncias de Nampula, Tete, Cabo Delgado, Sofala, Manica, Zambésia, Maputo Cidade, Gaza e Maputo província. No encontro desta segunda-feira com a imprensa, o governo mostrou-se preocupado em relação a alguns criminosos que recorrem às redes sociais para gerar pânico nas pessoas em assuntos associados à saúde pública.
Pois bem, esta conferência de imprensa é da última segunda-feira, sendo que alguns dados naturalmente estão alterados para a conversa que estamos a ter hoje. Mesmo os casos de ébola na RDC e Uganda têm estado a aumentar. Na conferência de imprensa, a Saúde aproveitou para falar também do sarampo e da cólera, mas a tônica dominante foi mesmo este assunto que é também o mote do programa de hoje. Gildo, o Ministério da Saúde coloca Moçambique como um país de baixo risco para o ébola. Quais são os critérios tidos em conta para esta classificação? Obrigado, TVM, por esta oportunidade que dá ao Ministério da Saúde para falar da saúde pública de forma concreta para a situação da ébola na região africana. Bom, dizer que o Centro de Controlo de Doenças para a região africana fez um mapeamento de risco para toda a região. E este mapeamento de risco abrange diferentes países. E nós, como Moçambique, estamos fora dos distritos, ou seja, dos países de alto risco para o ébola. No entanto, há sempre algum risco, em saúde pública há sempre algum risco, considerando que as pessoas movimentam-se, não é? Através dos nossos pontos de entrada e através dos contactos que temos tido de forma geral com essas áreas afetadas. Mas devo dizer que os critérios que são usados, portanto, para a avaliação do risco ao nível dessas áreas, primeiro temos a questão do contacto permanente com alguns animais selvagens, sobretudo os morcegos e os macacos, não é? E tem estado a ser citado, sobretudo para o ébola, assim como para a doença do vírus do Marburg, que praticamente tem a mesma sintomatologia, são igualmente febres hemorrágicas. Depois temos a questão do fluxo migratório nas fronteiras com as áreas afetadas, razão pela qual alguns países levaram ao encerramento de algumas fronteiras para dar, ou seja, uma resposta melhor dada a mobilidade nestas áreas. Por outro lado, temos a questão da existência de deslocados internos. Em algumas destas zonas em que está a ocorrer, neste caso, estão a ocorrer os surtos ao nível, sobretudo, do RDC, são áreas com problemas humanitários muito preocupantes. Portanto, estas são algumas das causas que agravam o risco da ocorrência da doença. Por outro lado, temos a questão, a estirpe que está a causar o atual surto é uma estirpe que não tem medicamentos que sejam específicos para o tratamento da doença e também não tem vacinas aprovadas para, portanto, a prevenção destas doenças. Portanto, estes critérios todos acabam tornando, portanto, a região africana com um certo nível, um alto nível de risco. Contudo, o nosso país, como disse antes, Moçambique, não consta da lista dos países de alto risco. No entanto, é preocupação para nós como país, porque parte das províncias consideradas de risco fazem fronteira com Moçambique. Pois. Penso que é isto. Doutora Carmen, o Ministério da Saúde, o Instituto Nacional de Saúde particularmente, sempre destacou que Moçambique tem capacidade laboratorial para lidar com casos desta natureza. Queríamos perceber qual é o grau desta nossa capacidade laboratorial e qual seria o tempo necessário para a confirmação ou para se descartar um caso de ébola. Boa tarde, em primeiro lugar, e muito obrigada por esta oportunidade do Instituto Nacional de Saúde poder partilhar aquilo que são as suas atribuições. Sim, o país tem capacidade de testagem. Nós precisamos aproximadamente de 4 horas para testar, a contar do momento em que a amostra entra no laboratório, é processada e em 4 horas nós temos o resultado do teste. E nesse período o testado tem que estar em isolamento, creio. Sim, senhor. E há condições para que isolemos um caso suspeito, por exemplo, por 4 horas. Como é que tecnicamente seria esta operação? Então, o país tem os centros, as unidades sanitárias que têm prontidão
e tem capacidade técnica criada para esta testagem. Não vamos dizer que todos os casos suspeitos são testados, estão em Maputo, não é? Então, onde este caso estiver, os técnicos detectam, fazem este rastreio, suspeitam, levam o suspeito para a unidade sanitária para a testagem e é lá onde esta testagem é feita, onde esta amostra é colhida na verdade e acomoda-se a amostra para envio aos centros, não é, de testagem de saúde pública que todas as províncias têm. Neste momento, este paciente está em isolamento nesta unidade sanitária ou nesta unidade de controle. Portanto, seriam nas unidades sanitárias comuns? Não? Criados, não necessariamente comuns. Normalmente, quando temos estes surtos, nós criamos centros, como é com a cólera, Exato. não é, como foi com a Covid, centros de isolamento, enquanto não se tem o resultado final. Pois, Gildo, neste momento nós estamos numa situação de risco, somos um país de baixo risco, mas que fatores é que devemos ter em conta para que não aumentemos, portanto, o risco nos próximos meses, nos próximos tempos? Bom, o que nós estamos a fazer como país é trabalhar para reduzir o risco da introdução do vírus ao nível do nosso país. Se formos a notar em termos de comunicação de risco, nós temos estado a divulgar várias informações sobre as medidas de prevenção do ébola através das plataformas digitais. E estas medidas, sobretudo para a sociedade de forma geral, incluem a lavagem das mãos, que é fundamental também, digo lavagem das mãos frequente, que é fundamental para a prevenção das outras doenças, que incluem a cólera, a mpox, Covid, entre outros. E por esta doença estar relacionada em algum momento com o consumo de alimentos, portanto, provenientes de animais selvagens, não é? Recomenda-se aqui cozer muito bem os alimentos, evitar a exposição aos animais selvagens, evitar contactos físicos com pessoas suspeitas ou mesmo doentes e não consumir carne de animais, portanto, que morreram de causas desconhecidas. Então, estas são as medidas que podem ser adotadas ao nível das comunidades para reduzir o risco de introdução do vírus ao nível do nosso país. Ao nível do setor de saúde, como foi muito bem dito na peça que acabamos de ver, nós estamos a reforçar aquilo que são as medidas de vigilância epidemiológica ao nível das unidades sanitárias e comunidades, mas também estamos a trabalhar com os pontos de entrada de modo a fazer o seguimento de todos os pacientes que apresentarem características que chamem a atenção. Por exemplo, estamos a fazer a medição de temperaturas, a mesma coisa que fazíamos em relação à Covid-19. A febre é uma das características que pode nos chamar a atenção para desencadearmos, portanto, o seguimento destes pacientes. Mas também, como disse a minha colega, treinamos equipes, portanto, equipes de vigilância laboratoriais para a coleta, processamento das amostras. Por outro lado, nós fizemos aquilo que é o nosso plano de contingência para responder. Portanto, um plano de preparação, não é? Em casos de o país tiver, neste caso, os casos da ébola, passo à repetição, temos já o que é que deve ser feito, quem deve fazer, aonde é que deve fazer, por aí em diante. Então, estas ações todas de preparação para possível resposta são coordenadas ao nível do Centro Operativo de Emergência de Saúde Pública na Direção Nacional de Saúde Pública no Ministério da Saúde. Pois, e do ponto de vista de laboratórios, conseguiríamos processar um elevado número de amostras em caso de emergência de forma simultânea em diferentes províncias? Moçambique tem essa capacidade? Ok. O Instituto Nacional de Saúde é a orgânica que tem o mandato para investigação, para vigilância epidemiológica e também para testagem laboratorial de referência. Exatamente. A nível do país, nós temos não só instalados estes centros de saúde pública em cada província, como temos o laboratório de referência que está aqui em Maputo, no INS7. Então, nós temos capacidade instalada assim, havendo questão de demanda e necessidade de fazer testagens de números avultados de amostras,
em princípio, nós conseguiríamos testar em 24 horas 300 amostras. E havendo necessidade de incrementar este número, nós estamos preparados para responder a esta demanda. Isso no laboratório de referência? No laboratório de referência, sim. Porque estas amostras são todas colhidas no local onde temos o suspeito, entretanto, essas amostras são enviadas para o laboratório de referência. Certo? Pois, e para um cenário em que nunca tivemos esta doença, do ponto de vista de quadros, de profissionais, há esta capacidade, há estas condições, as pessoas estariam preparadas? Como é que o país poderia reagir do ponto de vista de recursos humanos para lidar com uma doença que nunca se abateu sobre o país? Ok. Eu acho que vou me aliar ao meu colega. Nós, como Sistema Nacional de Saúde, criamos capacidade. Eu penso que com a globalização e os eventos climáticos, a Covid, que se debateu há pouco tempo no país, algumas lições ficaram e uma das estratégias ou um dos mecanismos que nós temos adotado, na verdade, é sempre revitalizando, porque é exercício que sempre foi feito, é a capacitação técnica. Temos o COESP, temos equipes de emergência, temos a vigilância, então nós temos capacidade, sim, instalada para responder. Pois. Gildo, ouvi na explicação, na peça que ainda há pouco passamos, que há uma maior atenção nas províncias de Cabo Delgado e Niassa. Queria perceber o porquê destas províncias especificamente. Bom, como disse na minha primeira, no meu primeiro comentário sobre o risco, as províncias de Niassa, a província de Cabo Delgado, fazem fronteira com a Tanzânia. A Tanzânia é um daqueles países que faz fronteira também com o Uganda, que é o país que neste momento registra surtos. Mas também, para além dos dois países, se nós olharmos para o mapeamento que foi feito pelo Centro Africano de Prevenção e Controle de Doenças, temos também alguns países como a Zâmbia, e nós fazemos fronteira com a Zâmbia através da província de Tete. Significa que a província de Tete também entra na lista das províncias prioritárias por causa de fazer, portanto, fronteira com estes países considerados de risco para o vírus do ébola. Pois. E do ponto de vista do protocolo de saúde, se um caso é detectado hoje, qual seria o protocolo a seguir em Moçambique? Eu penso que o que vai acontecer é idêntico a outros surtos que nós tivemos, a pandemia. Nós temos um caso detectado, independentemente de onde esteja localizado este suspeito. Nós já temos a equipe técnica em prontidão, tanto da comunidade que faz a referência para a unidade sanitária, para ao serviço distrital ou provincial, e da província a referência é para nível central, que é Maputo, e temos em todos estes locais aquilo que a gente chama das equipes de resposta rápida, não é? Então, que vai criar este ciclo todo, contudo, no mesmo instante em que existe uma suspeita de um caso, a nível central nós já temos conhecimento, porque temos capacidade, temos o pessoal técnico instalado em todas as províncias e em todas as unidades sanitárias para este rastreio, este controle, esta vigilância ativa. Pois, e queria aproveitar a vossa presença para esclarecer alguma terminologia técnica. Dissemos logo na abertura do programa que a OMS declarou o surto como emergência de saúde pública de interesse internacional. O que é que isso significa quando se declara a este nível? Como é que explicamos ao telespectador que está em casa o que a OMS quer nos dizer? Eu vou tentar falar em linguagem mais simples possível. Exatamente. Se nós estamos a dizer que estamos numa emergência e é internacional, então estamos a dizer que temos que estar atentos, alertas, não só dentro do país onde existe este surto, mas em qualquer outro país, seja dentro do mesmo continente ou fora. Nós estamos num contexto em que a migração acontece a todo momento. Este senhor ou este indivíduo pode estar num país, mas neste mesmo dia estar a viajar para a África, estar a viajar para Moçambique. Estamos a dizer que a qualquer fronteira nós temos que ter lá o controle, nós temos que ter lá a vigilância, nós temos que ter lá prontidão para responder, para rastrear e
efetivamente não diagnosticar, mas suspeitar e tomar as devidas providências. Pois, apesar de neste momento o surto em si estar a ser identificado em 2 países, que é RDC e Uganda, isso não pode colocar Moçambique tranquilo, nem o resto do mundo. De maneira nenhuma. Nós fazemos parte deste mundo. Pois. Então, a preparação é um fator preponderante para que a gente realmente consiga responder caso eventualmente a gente tenha uma suspeita no país. Pois, neste momento há algum tipo de coordenação com os países vizinhos, estava a falar Tanzânia, por exemplo, e Zâmbia, para a partilha de informação epidemiológica, para acompanhamento? Como é que estamos nessa componente? Bom, talvez antes de ir para a questão que me coloca, dizer que mencionamos algumas províncias como sendo aquelas prioritárias. Exatamente. Mas, por causa mesmo de nós vivermos uma situação do mundo ser uma aldeia global, como se diz, as outras províncias que não fazem fronteira com esses países não significa que não representem algum risco. Porque temos voos internacionais. Então, as portas de entrada, refiro-me aos aeroportos, portos, são bastante importantes para o controle desta doença. Daí que nós estamos a trabalhar nestes pontos, portanto, de entrada. Em relação à coordenação com os outros países da região, nós temos estado a participar em reuniões regionais organizadas tanto pelo África CDC, assim como pelo escritório da OMS para a África, onde discutimos todos os aspectos relacionados com a situação de surto do ébola no continente. Mas também, ao nível da rotina, nós temos criado comitês de coordenação transfronteiriça, não é? Sobretudo com os países que fazem fronteira com o nosso país, para discutir diferentes matérias, sobretudo estas relacionadas, portanto, com as doenças transmissíveis na linha de fronteira. E daquilo que está a acontecer nos 2 países mais afetados neste momento, que lições é que Moçambique está a tirar? Olhando também para o fato de termos tido um surto como a Covid, a maneira como gerimos, que lições é que ficam e que podem ajudar o país neste contexto em caso de se detectar a ébola? Eu penso que, na minha perspectiva, a maior lição que a gente vai tirando de todos estes eventos de saúde é que a preparação é tão importante quanto a resposta. Nós temos que nos posicionar, estamos a posicionar de tal sorte que nós temos que ter proatividade e não reatividade apenas. Não vamos esperar que os surtos cheguem, que a epidemia chegue para nós nos prepararmos em todos os aspectos. O que é que eu quero dizer? Em termos de recursos humanos, nós temos pessoal formado que está continuamente a fazer atualizações daquilo que está a acontecer, não só no mundo, mas daquilo que nós sentimos que é necessário que os nossos técnicos tenham como capacidade de resposta, à coordenação multissetorial, à vigilância epidemiológica ativa que nós temos. Também é importante nós termos em conta que a comunicação de risco, que é um grande desafio no nosso país, que é algo que nós temos estado já a fazer, a garantir que é prioridade, comunicação com as comunidades, a gestão dos rumores, que é um grande desafio na saúde. Então, estas são algumas lições e mais a criação de capacidade técnica. Estou a falar de laboratórios de referência que o país hoje tem e que está em condições de usar para responder àquilo que for a demanda. Então, estas lições ficaram, penso que estamos a aprender, vamos continuar a aprender, mas hoje já pensamos como é que nós vamos reagir, como é que nós estamos colocados e se estamos realmente em condições de responder àquilo que forem as demandas e efetivamente estamos. Obrigada. Pois. Falou de gestão de rumores e também na peça que passamos falava-se de desinformação. Quais são os riscos destas desinformações todas que vamos acompanhando, desta desinformação toda que vamos acompanhando num contexto de uma emergência de saúde pública a nível internacional que chama a atenção do mundo, e como é que o setor
tem estado a lidar com esta situação? Bom, dizer que neste momento nós como país não temos ainda situações de desinformação Em relação ao relacionadas ao ébola. No entanto, o que nós estamos a fazer é nos antecipar, como a minha colega disse. Nós já estamos a emitir algumas mensagens-chave sobre a doença, quais são as formas de transmissão e quais são as medidas de prevenção. Porque muitas das vezes esta questão de desinformação está associada à baixa literacia sobre determinado evento ou determinada doença. Então, o que nós estamos a fazer agora é emitir essas mensagens-chave e estamos igualmente a responder perguntas que estão a ser colocadas através da nossa linha do Alô Vida, não é? As comunidades ligam, consultam, porque já estão a ver essas informações tanto na televisão, na rádio e em outras plataformas digitais, para dizer que a comunicação de risco e o envolvimento comunitário é bastante importante para reduzir situações ou evitar situações de desinformação em relação Mas a uma das características do nosso país é ter comunidades muito remotas e, tal como disse a Carmen, o desafio da comunicação continua premente. Como é que a saúde, será que a saúde consegue chegar até lá, consegue comunicar com estes moçambicanos em zonas mais distantes, mais recônditas, face a este cenário? Bom, desafios sempre vão existir, mas devo dizer que nós, ao nível das comunidades, temos agentes polivalentes de saúde. Estes agentes polivalentes de saúde são treinados quando temos uma situação igual a esta. Nós fazemos aquilo que é a formação necessária para lidar com estas matérias, sobretudo para dar a conhecer às comunidades quais é que são os riscos, como é que devemos nos prevenir, sobretudo do ébola, que é o assunto, portanto, do momento. Pois, quero aproveitar o fato da Carmen ser médica para perguntar o que é que deve me chamar a atenção enquanto potencial doente do ébola, né? Que sintomas é que devem me colocar em alerta? Quais são os primeiros sinais e por aí? Na verdade, os sinais ou sintomas do ébola são parecidos a de várias outras Pois, o patologias. Gil, por exemplo, falava de febre, por isso que se mete febre febre nas zonas extremamente fronteiriças. alta. Muitas vezes pode até sentir que é uma simples gripe. Nós temos muitas viroses aqui, mas nós temos febre, nós podemos ter diarreia, nós podemos ter vômitos ou simplesmente náuseas, não é? Nós podemos ter a visão meio turva, nós podemos ter, eu vou dizer, artralgia, ou seja, temos muita dor no corpo, aquilo que a gente normalmente sente quando é uma gripe. O corpo dói, mas pronto, são sintomas gerais que não nos vão direcionar simplesmente para o ébola, não é? Daí esta necessidade desta vigilância ativa e o controle para os casos de indivíduos que estejam a entrar no país e que estejam a vir de regiões de risco. Também. E esta doença, neste momento, só tem, de facto, medidas preventivas e cuidados, não necessariamente cura. Como disse o meu colega, nós não temos cura, nós não temos vacina. Então, o que nós fazemos é tratamento sintomático e controle do possível agravamento, né, destes sintomas para evitar a morte deste indivíduo. Ora, Carmen Bruno, do Instituto Nacional de Saúde, e Gildo Nhangave, do Ministério de Saúde, queremos agradecer pela presença aqui no Fatos de Análise e por estas explicações que nos foram dadas em relação ao ébola e em relação à forma como Moçambique tem estado a se antecipar, a se preparar, na lógica de que é de facto melhor se antecipar do que reagir à eclosão ou ao surto da doença. Obrigado também aos telespectadores que acompanharam esta edição particular do nosso programa, que por estes dias vai passar aqui no canal internacional e nas redes sociais, porque a TVM tem estado também focado com os jogos do Mundial de Futebol 2026. Até amanhã.